Audiobook da Bíblia, mais um dia de leitura da Bíblia. Estamos no 8º dia do livro de Mateus, que será do capítulo 22 ao 24. Se você perdeu algum dia, vou deixar ali na descrição a playlist dos dias anteriores. A graça e a paz a todos vocês e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia. Estamos neste propósito de leitura da Bíblia e eu espero que você fique comigo até o final. Vamos lá para o vídeo? A parábola das bodas. Capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quando se encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhe perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixando, foram-se os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés diz: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. O Cristo, filho de Davi. Reunidos, os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-se-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus censura os escribas e os fariseus. Capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem assim mesmo se exaltar, será humilhado, e quem assim se humilhar, será exaltado. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeiais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, e o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias, cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do edro e do caminho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa o primeiro interior do copo, para que também o seu interior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos
profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseis? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A destruição do templo. A destruição do templo. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá a tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor, clangor de trombetas.
dos quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, e virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui terminamos mais um dia de leitura da Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos amanhã. Bye!